Olá, pessoal. Este é o Colab Trends. Eu sou Cláudio Cardoso, o nosso podcast aqui do Banco Alfa, que nasceu no programa de inovação Alfa Colab, por isso o nome Colab Trends. E a gente dedica o programa a conversar com pessoas, personalidades que estão ligados à inovação, são fundadores de startups, tecnologia, transformação digital, sustentabilidade, enfim, temas que têm muita relação com o ecossistema de inovação. E hoje um papo muito legal para a gente. Na verdade, é uma verdadeira honra receber aqui o Gui Perelmutter. O Gui, ele é fundador e CEO da Grids, do Grids Capital, e é engenheiro de computação formado em 1994, com mestrado em inteligência artificial em 96, tema que está em voga agora por conta da inteligência artificial generativa, né? Venceu o prêmio Jovem Cientista em 97, após uma carreira no mercado financeiro, com foco em gestão de riscos e alocação de ativos, fundou a Grids Capital, que eu falei no início, investindo principalmente em iniciativa Deep Techs. A gente vai conversar sobre esse tema durante o papo. Bom, ele é colunista do Estadão, do Estado de São Paulo, e vencedor do prêmio Jabuti em 2020, com o livro Futuro do Presente. Olha que tema bacana, Futuro do Presente, o mundo movido à tecnologia. Gui, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Vamos lá, Gui, vamos começar pela Grids, né? E eu tenho certeza que isso vai abrir um leque aí de conversas muito legais e estimulantes. Vamos lá. A Grids é uma empresa que a gente fundou há alguns anos, né? Em 2016, basicamente com o objetivo de permitir que investidores pudessem acessar essa onda de inovação baseada em Deep Tech, que é a onda baseada em ciência e em técnica, que a gente enxerga como um caminho inexorável para a evolução dos negócios de todos os tipos. Ela é uma realização, eu acho que de uma combinação das minhas duas grandes paixões, que são a parte tecnológica com a minha formação em finanças, em risco, em alocação, e ela permite que a gente consiga conhecer, conectar e investir em ideias, em empreendedores, empreendedoras que estão, eu acho que, empurrando a fronteira do conhecimento para frente. Você está mudo, Cláudio. Perdão. A iniciativa tem uma conexão importante com ciência, mas essencialmente vocês têm, assim, portanto, tem uma tese muito bem definida. Agora, ao mesmo tempo, você, quando você fala em Deep Tech, você está falando de hard science também, pesquisa de laboratório, ou mais no mundo digital? Normalmente a grande forma como as pessoas podem, acho que, diferenciar Deep Tech da chamada Soft Tech é que a Deep Tech, ela, via de regra, ela está ancorada em algum tipo de ciência, matemática, física, química, biologia, patentes, propriedade intelectual e um time de empreendedores ou empreendedoras com uma formação acadêmica muito forte, muito extensa. É muito comum, a esmagadora maioria das Deep Techs, elas são fundadas por PhDs ou pós-PhDs, porque justamente a natureza do negócio que eles estão tentando montar está ligado a alguma patente, alguma propriedade intelectual que foi desenvolvida ao longo de um projeto de muitos anos de pesquisa, normalmente fomentado ou pelo governo, ou por alguma fundação sem fins lucrativos, ou por entidades que podem ter interesse numa determinada área do conhecimento. Então, a Deep Tech, ela, por excelência, ela é o empreendimento em áreas onde você tem a ciência e a tecnologia de ponta sendo o alvo do desenvolvimento e sendo, obviamente, a vantagem competitiva que essas empresas querem atingir. Fantástico. Quer dizer, tem duas coisas aí de imediato que me chamam a atenção. Primeiro que é corrente no Brasil pensar essa ideia de uma cisão, uma separação, uma falta de diálogo, ou pelo menos pouco diálogo, entre a academia, a instituição acadêmica de pesquisa, e o mercado. Você trabalha exatamente nessa junção. Esse é um lado.
O outro lado é que isso também pressupõe ciência neste nível de fronteira, pressupõe uma superestrutura, um conjunto, na verdade, está na moda falar isso, né? Um ecossistema grande de atores e, enfim, comenta um pouco para a gente sobre isso, né? Fazer isso no Brasil é uma aventura ou, ao contrário, uma oportunidade, porque tem muita coisa para explorar? Conta para a gente. Não, você tá perfeito. O nosso mundo ideal é que nós aqui na Grids possamos ter a esmagadora maioria dos nossos investimentos feitos próximos aqui do Brasil, né? A gente tem um grupo de universidades e centros de pesquisa de qualidade internacional. O Brasil, historicamente, figura sempre entre os top 15 ou top 20 países com produção científica mais publicada e mais citada, o que é um paradoxo, né? Porque a gente, no ensino básico, está entre os países com pior performance na avaliação PISA, como a gente viu recentemente. Mas os mecanismos para você transferir essa pesquisa, essa inteligência da universidade ou do centro de pesquisa para o mercado aqui no Brasil ainda são muito tímidos, né? Então, de fato, a Grids hoje é uma empresa que eminentemente tem os seus investimentos feitos fora do Brasil. A nossa concentração de alocação é quase toda nos Estados Unidos, tem um pouco na Inglaterra, um pouco na Oceania, mas a vasta maioria é Estados Unidos. Por quê? Porque, como você comentou, né, o nosso negócio, que é um negócio de investimentos, precisa entregar resultados para os investidores, né? Nós não estamos aqui como um braço de fomento de pesquisa, nós estamos como um braço de fomento de desenvolvimento de startups para, eventualmente, atingir maturidade e sucesso no mercado. Então, o Brasil, eu acredito que ele pode ser, sim, no tempo, uma potência no mundo de deep tech, uma potência no mundo de alta tecnologia, porém, os atores e os mecanismos necessários para que isso aconteçam, eles são muito diversos e eles são muito complexos. E a gente ainda não tem, eu acho, esses elementos todos no lugar para poder ser competitivo o bastante com outros países. Porque, se você me permite aqui uma extensão dessa sua pergunta, que é muito boa, vamos pensar no mundo de soft tech aqui no Brasil. Vamos pensar no mundo de startups que estão desenvolvendo softwares, sistemas SaaS, sistemas de e-commerce, sistemas de fintech, sistemas de legal tech, sistemas de contabilidade. Quer dizer, um pouco da cara do nosso ecossistema aqui no Brasil. Essas startups, muitas delas com merecido sucesso, elas estão atuando num segmento e estão atuando no mercado que é naturalmente protegido. Por quê? Porque a complexidade das nossas leis tributárias, trabalhistas, fiscais para fazer negócio, elas acabam gerando uma camada de proteção que só um especialista em Brasil, só uma pessoa que esteja muito entranhada na nossa lógica de fazer negócios, vai conseguir desembaraçar para montar uma plataforma que possa ser útil e que possa atender os seus investidores e os seus clientes. No mundo de deep tech, essa, entre aspas, proteção ou essa complexidade competitiva local, ela some. Por quê? Porque se o Cláudio, né, resolver fundar uma empresa de biotecnologia para estudar um determinado comportamento de uma proteína, de uma molécula, o que seja, essa dinâmica ela é igual no Brasil, na Malásia, em Singapura, na Inglaterra e no Canadá. Ou seja, a natureza é a mesma. Então, o Brasil tem que ficar em pé de igualdade com todos esses países. Por quê? Porque não existe essa, entre aspas, proteção do ambiente para que a startup possa prosperar. Então, quando a gente olha para uma empresa de deep technology, a gente tem que imediatamente olhar para o panorama de competição global e não apenas local. Perfeito, perfeito. Olha que coisa incrível. Para ilustrar e tornar mais tangível, dá um exemplo de uma investida para a gente entender melhor isso. A gente tem múltiplos exemplos. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de uma empresa que a gente tem investida já há algum tempo, que é uma empresa chamada Cytovale, tá? Cytovale. E quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, quiser conhecer a nossa
carteira de investimentos, é só ir para o nosso site, gridscapital.com, a gente bota lá todos os nossos investimentos diretos nesse site. A Citovale é uma empresa que a gente conheceu em 2015, numa feira de biotech, e começamos a investir em 2018, né, através do nosso primeiro fundo. O que ela faz, né, para exemplificar, para tangibilizar bem o nosso negócio e esse diferencial que eu acabei de comentar, que eu acho que é o coração da sua pergunta, né? O problema de septicemia, ou seja, de infecção generalizada, é uma das maiores emergências médicas do planeta. A quantidade de pessoas que morrem por uma infecção generalizada, seja porque não conseguem identificar esse problema, porque o sintoma é muito parecido com N outras enfermidades, seja porque essa infecção se desenvolve dentro de um ambiente hospitalar com muita velocidade, é algo que traz um prejuízo humano, principalmente, e financeiro, na casa de bilhões de dólares todo ano. E até a Citovale, o estado da arte de você detectar septicemia é através de um exame de sangue, que por vezes demora 12 a 36 horas para te dar uma indicação conclusiva. Só que a infecção generalizada, a septicemia, ela tem uma taxa de mortalidade que aumenta 7% por hora. Ou seja, o relógio está contra o paciente e contra a equipe médica. A Citovale estuda esse problema há muito tempo e ela desenvolveu uma ferramenta, né, um equipamento para diagnóstico que, ao invés de ser um exame de sangue tradicional, como a gente tem hoje no mercado, o que ela faz? Eles descobriram que células do sangue que estejam sofrendo com diferentes estágios de septicemia respondem de forma diferente a impulsos mecânicos, ou seja, a forma como a célula sanguínea se deforma perante um impulso mecânico muda. Então eles criaram um equipamento que pega o sangue do paciente, submete a um teste mecânico, analisa com uma câmera de altíssima velocidade o comportamento da deformação celular e diagnostica em até 10 minutos qual é o estágio da septicemia eventual que esteja instalada naquele paciente. Então, esse é o tipo de negócio que nos interessa, não apenas pelo mercado, pelo tamanho, pelo resultado econômico, óbvio, mas principalmente por quê? Porque a gente vai estar ajudando a financiar uma solução que vai salvar vidas ao redor do mundo. E isso é o coração do que a gente quer fazer aqui na Grids Capital. Que coisa maravilhosa. Gui, dá vontade não, vou aplaudir. Coisa linda, né? Enquanto você descrevia, vocês e os espectadores que estão no YouTube devem ter percebido meu olhar deslogar um pouco. Eu aproveitei e tanto na descrição do vídeo que vai ser publicado e no Spotify, vai ter lá o link para a Grids e para a Citovale também. Gui, todo mundo sabe, está todo mundo acompanhando, eu vou te chamar dessa forma, talvez dramatizada, o drama do capital de risco, a questão da liquidez, diminuiu, inflação, guerra, etc. Todo mundo fala a mesma coisa e tal. Dá uma visão para a gente desse segmento, talvez tenha alguma especificidade, ou é a mesma onda, e como vocês estão lidando com esse momento de, talvez, digamos assim, de mais seletividade, escassez, mais seletividade? É uma ótima pergunta. De fato, é diferente com Deep Tech, né? E até mais diferente ainda dependendo do estágio no qual você esteja investindo, né? O que a gente viu em 2020 e 2021, que foi uma corrida desenfreada atrás de oportunidades em venture capital globalmente, né, com recorde em cima de recorde de captação de dinheiro e de novos entrantes no mercado, ou seja, gestores ou analistas que tinham uma experiência num segmento diferente, mas que entenderam que venture capital poderia ser uma extensão natural do seu trabalho, foi uma coisa inédita. E essas coisas, né, como a gente milita nessa área de risco já há mais de 20 anos, elas nunca têm um final feliz, né? A gente sabe, demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas acabam mal. E, de fato, isso eclodiu
sempre tem alguma coisa, né? No caso, a inflação, o aumento dos juros, o problema geopolítico na Ucrânia e na Rússia, a guerra fria entre China e Estados Unidos, todo esse desconforto global acabou afastando, afugentando investidores e as expectativas irreais que se estabeleceram sobre empresas de alto crescimento, elas tiveram que ser corrigidas. Isso fez com que, especialmente no setor de soft technology, especialmente no setor de growth, ou seja, empresas que já estão no estágio de captação de série E em diante, isso acabou criando uma correção importante de preços que afugenta o investidor que olha para o investimento que ele tem que fazer ao longo de 10 anos, né, como é o caso de venture capital, e enxerga um prejuízo de curto prazo que ele ou ela não esperava. No caso de Deep Tech, toda parte de Deep Tech que se aproveitou desse movimento para acelerar a ida ao mercado de capitais e fazer um IPO e fazer um lançamento em mercado, está sofrendo junto com todos. Quer dizer, se você olhar para os famosos SPACs, né, que foram aquelas oportunidades de empresas que eram privadas e fizeram fast track para fechar, para abrir capital, um SPAC que esteja indo bem está caindo, entre aspas, só 50%. Esse é o cara que está indo bem. A maior parte está entre 70% e 80% de queda. Agora, as empresas que ainda se preservaram, se mantêm privadas, que não deixaram os valuations correrem além das suas próprias capacidades, essas empresas, elas hoje estão num lugar muito privilegiado. Por quê? Porque a consequência desse movimento de correção é o quê? Os investidores turistas, ou seja, aqueles que não são especializados no tema, eles deixaram o mercado, eles se machucaram, se queimaram e não devem voltar tão cedo. E os investidores que estão ainda no mercado e que têm já o seu track record, a sua reputação e a sua rede de conexões, eles estão numa posição muito privilegiada. Por quê? Porque eles estão vendo um número enorme de oportunidades precisando de financiamento, vão poder se dar o luxo de escolher apenas as realmente melhores e com maior perspectiva de resultado, e, ao mesmo tempo, vão ser capazes de estar se cercando de empreendedores e empreendedoras de alta qualidade. Então, no nosso mundo aqui de Deep Tech, de fato houve ajustes na parte de empresas listadas, né, o percentual que a gente tinha que já fez algum tipo de IPO e que ainda está em lock-up, que a gente ainda não pode vender, mas a esmagadora maioria, que são as early stages, elas tiveram um ajuste de valuation muito, muito limitado. Por quê? Porque no mundo de Deep Tech, Cláudio, a oferta e a demanda ela é muito favorável ao investidor. Porque não tem muito empreendedor capaz de montar as empresas e as teses que esses empreendedores e empreendedoras que estudaram a vida toda uma questão bastante específica, bastante pontual, têm. Então isso nos dá uma defesa muito natural em termos de barreira de entrada que acaba, de uma forma ou de outra, protegendo o investidor. Interessante, né? Eu estava aqui quebrando a cabeça como leigo, né? Pensando, tem mais risco ou menos risco, né? Pô, tem mais risco porque é uma coisa que está na fronteira, evidentemente super tem risco, mas ao mesmo tempo é fruto de trabalho meticuloso de anos e anos e anos. Você que é um especialista nesse mundo aí, deve ser uma equação de alta complexidade, que talvez acabe se resolvendo pelo conjunto de mercado, pelas intuições de visão de mercado. Você tocou num ponto que às vezes investidores levam anos para conseguir concluir, né? Porque muita gente acha que Deep Tech pode trazer mais risco, mas muita gente acaba esquecendo o fato de que quando uma Deep Tech vai captar, ela já tem 3, 4, 5 anos de pesquisa nas costas, ela já tem milestones muito claros, ou seja, já tem uma forma muito clara de ser avaliada. Então, quando a gente olha para o investimento numa área de conhecimento de fronteira, você faz o quê? Você exige milestones, você exige pontos de convergência muito claros. Se esse ponto não é atingido pela técnica ou pela empresa, você para de financiar. Então você consegue limitar de alguma forma o tamanho da sua aposta, sendo que quando você acerta a tese, acerta o time, acerta o segmento, o resultado ele tende a ser bastante interessante, né? É interessante porque, de certo modo, há um aproveitamento de um modelozinho de gestão de risco implícito
das próprias instituições sérias de pesquisa, né? Porque para o menino chegar lá, o cara teve que fazer TCC, mestrado, doutorado, pós-doc, passou pelo supervisor, e num lugar sério, o rigor com essas coisas é bastante alto. É interessante, né? Quer dizer, isso está no mercado, mas pouca gente talvez consiga ver, porque tem que ter esse seu repertório, né, Gui? Que também não é desprezível. 100% certo, é isso aí. Perfeito. É isso aí. Cara, vamos falar um pouquinho do seu livro aí, que eu não sei se é o último, porque é 2020, você com essa produção maravilhosa, você é colunista do Estadão. Conta pra gente aí, futuro presente, o mundo movido à tecnologia. Qual é a tese que está lá? A gente certamente já transitou por ela aqui. Exato. Esse livro ele foi feito basicamente com a ideia de tentar trazer para o público leigo, né? Ele é escrito numa linguagem totalmente não técnica, né? Eu me forcei a não escrever nenhuma fórmula nesse livro. É um livro totalmente feito para um leitor sem uma formação acadêmica em uma área de ciência ou tecnologia. E a ideia dele, a gente criou um capítulo por tecnologia. Então a gente tem lá um capítulo sobre biotech, um capítulo sobre inteligência artificial, um capítulo sobre realidade virtual, um capítulo sobre fontes de energia. Quer dizer, a ideia é que cada capítulo conte um pouco a história de como é que a evolução dessas tecnologias ocorreu, né, para a gente não ter, eu acho, a falsa impressão que tudo aconteceu semana passada, a gente ter uma ideia do contexto histórico, que é o que empurrou a civilização, né? Nós todos somos frutos da evolução da tecnologia que nos levou de caçadores para agricultores, para depois artesãos e moradores de cidades e assim por diante. Então a gente tentou dar esse contexto histórico para todas essas tecnologias, apresentar a relevância que essas tecnologias vão ter para as nossas próximas décadas e tentar exemplificar um pouco por que todos nós deveríamos, pelo menos, ter uma noção muito, muito qualificada de para onde esses vetores estão nos puxando, porque isso, literalmente, vai ser o que vai determinar o nosso futuro. Essa que é a ideia por trás do livro. Sensacional, sensacional. A outra coisa que me chama a atenção também, e eu sou testemunha do que eu vou dizer, é o seguinte: o pessoal tem falado de inteligência artificial, a minha formação de engenharia também, mas eu digo para alguns amigos, mas, gente, inteligência artificial é uma coisa... Olha, no curso da Bahia, lá minha terra natal, em 1974 tinha uma disciplina, né? Eu não peguei, não sou dessa época, eu sou um pouco depois, tinha uma disciplina, isso é uma coisa já antiga, agora, de fato, emergiu aí para o grande público esses instrumentos que são, de fato, de verdade, impressionantes, né? Assim, nossa, é um negócio bem... O aprendizado de máquina que está ali por trás é uma coisa colossal, né? Um negócio absurdo. Qualquer pessoa fica impressionado, mesmo até, imagino, até um cara como você olha e diz, nossa, realmente é muito bom. Comenta aí para a gente em que fronteira dos investimentos, inclusive, não sei se vou reformular a pergunta. Como esse prospecto da inteligência artificial generativa vai impactar qualquer bicho desse aí, né? Sei lá, até a Citovale, né? Pode utilizar novos mecanismos, novos algoritmos de resolução e de aprendizado de casos, enfim. Comenta aí, o que você acha, cara? Você é a pessoa perfeita para comentar esses negócios, tá? É uma resenha que tá na rádio, né? Pois é, eu acho que o seu ponto é correto no seguinte sentido, né? A inteligência artificial, ela se tornou muito mais hoje uma área transversal a múltiplas áreas do que uma área independente no tempo e no espaço. Quer dizer, ela não é uma área que sozinha hoje faz mais sentido da gente falar. Ela foi uma área de pesquisa durante muitos anos, a gente foi empurrando a fronteira do conhecimento, com trabalho, com teses, com apresentações, com discussões. Ela foi, como tantas outras áreas de tecnologia, uma área que gerou uma expectativa muito grande e não correspondeu durante muitos e muitos anos. Trabalhar com inteligência artificial era um mico, né? Era uma coisa que era vista com um pouco de desconfiança. Eu mesmo, quando eu fiz o meu mestrado nessa área, e depois eu estava muito entusiasmado com a ideia de trabalhar com AI no curto prazo, eu pude testemunhar de uma forma muito próxima, né?
tive esse privilégio, o caminho tortuoso que a gente teve que seguir para chegar no ponto que a gente chegou hoje, e de fato, o ponto que a gente chegou hoje supera os mais otimistas sonhos de quem trabalhava com isso, eu posso dizer isso com alguma tranquilidade. Mas agora a gente chegou naquele paradoxo que a gente viveu muito também no final da década de 90, quando a gente teve a grande onda da internet que fez tantas fortunas e quebrou tanta gente, que é a ideia de que quem realmente acaba se beneficiando de uma corrida para o ouro é quem está vendendo pá e que está vendendo picareta, né? Esse que é o coração do investimento saudável em AI. Porque hoje, graças ao sucesso dessas ferramentas, ficou muito simples fazer um aplicativo que usa inteligência artificial. Isso hoje em dia ficou algo que não é necessário você ter uma grande formação acadêmica. Você, com uma programação básica, você já consegue. Você tem bibliotecas grátis na internet para você usar nos seus projetos. Uma biblioteca que reconheça a sua voz, que reconheça uma imagem, que possa inferir um determinado tipo de comportamento. Isso virou commodity, como a gente diz, né? Virou algo que não tem mais um valor econômico importante. Onde está o valor? O valor está embaixo do capô, está onde você não vê. Está no desenvolvimento de modelos de linguagem, está no treinamento das redes, está na eficiência da resposta, está na velocidade da inferência. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso segmento de machine learning aqui na Grids, o que a gente está procurando não são respostas na camada de aplicação, não são empresas que estão montando soluções que usam AI. Porque, de fato, e de novo você está correto, ficou muito tranquilo você usar AI nos seus projetos, né? Virou alguma coisa que a própria comunidade já disponibilizou. O que nos interessa, e é onde eu acho que a gente vai ter os grandes resultados econômicos nesse segmento, são quem são as empresas que estão trabalhando por trás das cenas, que estão viabilizando essa forma nova, né, que desenvolvedores ao redor do mundo estão utilizando. É aí que eu acho que você ainda tem muito valor para tirar. Legal. Gui, você é um cara com o repertório que você tem, e não é elogio gratuito de forma alguma, pelo contrário, é a valorização desse tipo de trajetória que leva a esse resultado que nós estamos aqui vendo, né? Assim, tem aqui o nome do nosso programa, Trends, Tendências, e ao invés de eu lhe fazer a pergunta tradicional do programa, o que você vê aí para o futuro? Porque você falou disso o tempo todo, com esse repertório que você traz. É por isso que eu valorizei aqui nessa questão. A pergunta que eu lhe falo é para onde vai a Grids, né? Para onde está seu olhar? Claro, dentro das limitações que todos nós sabemos, né? A gente não está falando do BlackRock, mas para onde está o olhar de vocês? Evidentemente não o próximo negócio, que é uma coisa estratégica, mas para que caminho você enxerga? Na conjunção, inclusive, viu, Gui? Se sinta à vontade, não só na questão tecnológica, mas na estratégia de negócio mesmo, onde está... Para onde é que vai botar essa grana e como é que a coisa vai andar, né, para o negócio avançar? Pois é, a gente tem dois grandes objetivos aqui, desde que a gente nasceu. Tá? O primeiro, obviamente, é o objetivo de acesso, né, de permitir que investidores possam acessar esse mundo que é de alta complexidade, mas que tem uma importância gigantesca para os seus respectivos portfólios. Porque mesmo que você tenha uma participação pequena em venture capital nos seus investimentos, o que a direção que esses investimentos tomarem, as tendências ou os trends que esses investimentos vão mostrar, vão impactar dramaticamente o que você quer fazer ou deixar de fazer com a sua carteira de líquidos, de dívida, de bolsa, de hedge funds, ou o que seja. Então, o nosso primeiro objetivo vamos dar acesso para as pessoas poderem participar do que vai ser, inevitavelmente, inexoravelmente, um crescimento gigantesco de aquisições entre empresas incumbentes que não querem ficar para trás e empresas que estão finalmente agora conseguindo criar alta tecnologia de ponta na forma de startups, né? A gente viu uma pesquisa recente que mostra que se na década de 1930 uma empresa listada no S&P 500 ficava listada em média por 90 anos, em 2025, a expectativa é que uma empresa listada no S&P 500 vai ficar listada, em média, por 14 anos. Ou seja, os incumbentes que não estiverem ativamente absorvendo tecnologia de ponta, eles vão ficar
para a história, né? Como ficou a Blockbuster, a Nokia, a BlackBerry e tantos outros exemplos. Então, o primeiro objetivo era esse. O segundo objetivo era conteúdo informacional, né? Isso é um projeto mais amplo, né? Tem a ver com o Estadão, tem a ver com o livro, tem a ver com os relatórios de pesquisa que a gente divulga para os nossos investidores, onde a gente traz o Deep Tech com uma forma mais curada, mais digerida, mais resumida. Quem quiser depois aprofundar, não faltam recursos, mas pelo menos eu acho que a gente está instrumentalizando o nosso público como deveria ser, com educação em tecnologia de ponta e com o acesso aos investimentos. Então, essa é a proposta de valor que a gente botou na mesa quando a gente montou a Grids, e é a proposta com a qual a gente quer seguir. A gente tem hoje essa visão de que o mundo movido à tecnologia, como a gente colocou no livro, ele, mais do que nunca, ele vai continuar sendo a tônica do desenvolvimento da civilização. A gente está vendo aí ferramentas em múltiplas áreas que estão causando, eu acho que, essa percepção muito clara, e a gente acha que o nosso papel aqui como investidores e como pensadores sobre tecnologia, ele acaba sendo muito bem endereçado com essas duas verticais aí de atenção que a gente tem na Grids. Gui, cara, a limitação do nosso tempo é muito pequena. Eu gostaria de desfrutar aí da sua sabedoria, dessa conversa gostosa e instrutiva por mais tempo. Muito obrigado. De fato, para a gente do Banco Alfa é uma verdadeira honra mesmo ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. O prazer foi todo meu, Cláudio. Obrigado a você por esse espaço e até breve, eu espero. Um abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Gui Perelmutter, que é CEO, fundador também da Grids Capital. Então você já sabe, fique com a gente nos canais do Alfa, aqui no Spotify, no YouTube, e até o próximo programa.